Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o resumo dos dois últimos depoimentos do dia do Paulo Nogueira e do Braga Neto. Tá? A gente assistiu o depoimento do Mauro Cid ontem, depois do Ramagem. Aí hoje teve 3 depoimentos na parte da manhã, que foi o Garnier, o Anderson Torres e o General Heleno. Depois teve o depoimento do Bolsonaro, que a gente acompanhou ao vivo, eu fiz um resumo também mais cedo. E no final do dia teve os outros dois últimos, que foi o Paulo Nogueira, que era o ministro da Defesa do Bolsonaro no final do mandato dele. Lembra, o Braga Neto era o ministro da Defesa durante a maior parte do mandato do Bolsonaro. No final, como o Braga Neto ia ser candidato a vice do Bolsonaro, ele saiu do Ministério da Defesa e aí entrou o Paulo Nogueira. E o Paulo Nogueira é uma figura central porque foi acusado de ser o cara que planejava o golpe. E, cara, o rapaz é bravo, bicho. O cara é bravo, viu? E também teve o próprio Braga Neto, que também deu o depoimento dele à distância. Vamos entender o que foi falado nesses dois últimos depoimentos, que eu concordo, não é tão importante quanto os outros que a gente viu, até que o do Bolsonaro era o mais importante, o Mauro Cid e o Bolsonaro eram os mais importantes, mas a verdade é que é importante para a gente complementar essa sériezinha aqui sobre como é que foram esses depoimentos, né? E mais uma vez eu faço a ressalva para vocês. Eu acredito que esse depoimento já está decidido. Eu vi a jornalista da Globo reclamando que, ai não, que o Alexandre de Moraes tinha que ter sido mais incisivo e coisa e tal. Minha filha, ele já sabe que vai condenar, ele não precisa ser mais incisivo, tudo isso é uma palhaçada, tudo isso é um circo que a gente está assistindo aqui, não tem diferença nenhuma no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Chapa Bolso Xandão 2026, Heleno, Eu Te Amo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Nogueira, cara, muito durão, bicho, cara. O cara realmente saiu distribuindo tapa para todo mundo, para Alexandre de Moraes, para todo mundo, né? Muito assertivo. Ele falou sobre a questão, ele era o cara responsável pelo relatório da urna. Lembra que teve uma comissão que fez um relatório sobre se a urna tinha fraudes ou não tinha fraudes, não sei o que lá. E ele foi responsável por isso, e o Xandão perguntou para ele se que você não quis entregar um relatório parcial, porque alguém te pressionou para não entregar o relatório parcial, querendo que ele entregasse o Bolsonaro, né? E ele falou que ele não entregou o relatório parcial porque a equipe técnica falou que não era bom entregar o relatório parcial, porque isso poderia ter conclusões depois que alterassem esse resultado, então era melhor esperar todo o final do trabalho para ter a certeza do resultado e ter um resultado final sem contradições. Então, ou seja, deixou muito claro que não teve ninguém pressionando para não entregar relatório. O relatório parcial é o seguinte: eles fizeram essa análise no primeiro turno e no segundo turno. E havia uma reunião em que algumas pessoas entenderam que ele iria entregar um relatório parcial no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno. E ele falou que nunca foi ideia, e que a equipe falou que é melhor entregar só no final, porque poderia ter mudança nesse meio tempo. Ele, não, então vou entregar, senão vai poder ter mudança e coisa e tal. E não despachou com os relatórios da ONU com ninguém antes do relatório final, não aceitou sugestões de ninguém. Se Bolsonaro tivesse mandado ele fazer, eu jamais aceitaria isso, nunca faria alteração no relatório. O relatório é o relatório que a equipe técnica me mandou e ponto final, coisa e tal. Eu gostei da assertividade do cara, tá? Ele disse que Bolsonaro jamais me pressionou para mandar só relatório depois do segundo turno, nem pressionou para mandar nada, foi tudo a EFASEV. EFASEV era o nome lá da equipe que fez a avaliação do relatório. Se tivesse que alterar relatório desse, teria que mudar um monte de gente, eu teria que falar com um monte de gente, eu não aceitaria isso, não faria de jeito nenhum, coisa e tal. E falou sobre a réplica, porque depois que foi liberado o relatório, ele soltou um comunicado dizendo que, olha só, esse relatório quer dizer que a gente não encontrou fraude no passado, mas que pode ter fraude no futuro, pode ter coisas erradas no futuro, né? E ele falou que ele se arrepende dessa réplica porque ele acha que agora que foi, não que seja incorreta tecnicamente, de fato, você fazer um relatório agora não quer dizer que no futuro não possa ter problemas, isso é verdade para absolutamente qualquer coisa. Você fazer uma avaliação agora de qualquer sistema não quer dizer que o sistema no futuro não vai ter problemas, né? Mas que ele vê que é uma coisa que soou fora do tom, ficou parecendo uma coisa errada. Ele não deveria ter feito isso, mas ele assume a responsabilidade, coisa e tal. Enfim, o que ele queria era desvincular o relatório da fraude. Ele queria deixar claro que o objetivo do relatório era melhorar a situação para o futuro, ou seja, não era dizer se a eleição funcionou ou não funcionou, o passado é passado, é dizer daqui para frente o que o TSE poderia fazer de melhor para melhorar as eleições no futuro, né?
perguntou sobre o hacker, porque lembra que o pessoal disse, né, que o Bolsonaro teria sido, a Zambelli levou o hacker para o Bolsonaro não gostou do cara, mas falou, não, fala lá com o Paulo Nogueira para ver se tem alguma coisa que pode ser utilizada lá na investigação dele, coisa e tal. E segundo o Paulo Nogueira, ele não estava lá, mas o hacker chegou lá no ministério dele, lá no Ministério da Defesa, e o pessoal do Ministério da Defesa já viu quem era o cara. E aí que eu falo para vocês, o Bolsonaro percebeu que o cara não era boa figura. O cara do Ministério da Defesa, o cara é o hacker da Vaza Jato. Caramba, não, aí no que falaram isso, botaram o cara numa salinha de espera lá, ele ficou 15 minutos lá e foi embora. Não, ele não teve reunião com ninguém, não falou com ninguém no prédio do Ministério da Defesa, ficou 15 minutos lá e o Paulo Nogueira disse que despachou o cara, que ele não falou com ninguém lá. E, de novo, porque é óbvio isso, e aí que eu falo pra vocês, é um dos problemas que eu tenho com a Carla. Como que a Carla Zambelli foi falar com esse cara? Onde é que ela tirou a ideia de que poderia ser uma boa ideia falar com esse hacker da Vaza Jato, né? Mas enfim. Que mais que ele falou? Que não conhece o Felipe Martins, e que, então, no momento, o advogado lhe perguntou, não, eu quero que você responda sim ou não para determinadas perguntas, porque isso acontece, tá? Pro advogado desmontar a tese da PGR, ele quer uma resposta simples, sim ou não, para algumas perguntas, né? E aí o advogado dele perguntou os negócios para ele lá, não, responde sim ou não. Ele falou, porra, tá me perguntando isso? Eu já me perguntou, já está perguntando de novo esse troço aqui. O advogado ficou desse jeito, assim, o cara é realmente milico na acepção da palavra, entendeu? A palavra milico é o cara, né? O cara durão pra cacete, o advogado ficou meio assim, não, peraí. Até o Alexandre de Moraes riu, o pessoal, todo mundo riu, coisa e tal. Aí depois que acabou a arguição do advogado, né? O Alexandre de Moraes perguntou, você quer perguntar alguma coisa? Não. Ninguém quis perguntar nada pro cara, não. Pô, coitado do advogado do cara. O advogado, o seu Paulo Nogueira, o seu advogado estava com boa intenção. É que para ficar claro, para ficar mais fácil a argumentação, é importante estar registrado uma resposta sim ou não, uma resposta clara a determinadas perguntas e coisa e tal. Ele vai usar isso para usar a lógica e desmontar a argumentação da PGR, né? Não é que ele está querendo ver se você errava ou mudava o depoimento, não é isso. Ele estava só querendo uma resposta simples. Mas foi engraçado realmente, o pessoal riu pra caramba, né? Depois foi o Braga Neto, né? O Braga Neto, ele tá no Rio de Janeiro, tá preso, né, preventivamente, e respondeu à distância deve ser um Zoom, sei lá o que eles usam lá para fazer esse negócio. E daí, no início de todo interrogatório, eles perguntam se você já foi preso, né? Aí o Braga Neto, pô, Alexandre, eu tô aqui, né? Eu tô preso, né? Foi você que mandou, né? Pô, pois é, eu que mandei, não sei o que lá. Eu quero dizer, antes disso, já foi preso antes disso, né? Ele, não, nunca fui preso antes disso, e coisa e tal. Enfim. Aí fizeram as perguntas de novo sobre as reuniões e coisa e tal. Ah, na reunião de 5 de julho, você falou alguma coisa, não sei o que lá. Crítica à urna eletrônica e não sei o que lá, o que você acha? Uma besteira enorme, porque eu não sei essa fixação do Alexandre de Moraes na urna eletrônica e coisa e tal, sendo que, pô, é crime criticar a urna eletrônica? O que aconteceu? Quando é que se tornou crime, né? Enfim, o pior foi quando o PGR perguntou, o Gonet falou assim, não, porque eu não vou... Perguntou para ele com relação às críticas à urna eletrônica, ele falou, não, críticas não, o próprio PGR. Críticas não, porque crítica não é o que vocês fizeram, foi muito mais do que crítica, foi atacar as urnas eletrônicas. Eu acho que o PGR já ouviu a jornalista da Globo reclamando que eles não estão interpelando os caras, não sei o que lá, e quis dar uma de macho, não, porque isso não é crítica, isso é desinformação, não sei o que lá. Sendo que, de novo, cara, por que o PGR não tá nem aí para isso? Por que o Alexandre de Moraes não tá nem aí para isso? O jornalista da Globo, eles não estão nem aí para isso, porque eles sabem que eles vão condenar o pessoal, né? Infelizmente é isso, né? Assim, não tem motivo nenhum, ficou claro para todo mundo que viu o depoimento que não tem motivo nenhum, não tem nada. A PGR não tem literalmente nada contra ninguém nesse caso. É tudo uma ficção enorme, com alguma ajuda do Mauro Cid. Aliás, o Mauro Cid, o Braga Neto meio que deu uma brigada com o Mauro Cid aqui, né? Enfim, aí depois ele perguntou sobre... Teve uma reunião no dia 12 de novembro, se não me engano, na casa do Braga Neto, que o Mauro Cid disse que levou 2 caras que eram kids pretos na casa do Braga Neto, não sei o que lá, e ali que pediu dinheiro para dar dinheiro para não sei o que lá e coisa e tal. O Braga Neto disse que não, que de fato o Mauro Cid teve lá com dois tenentes e coisa e tal, mas que queriam conhecer ele só, que estavam lá para conhecer ele. E o Braga Neto disse que antigamente eu nem receberia as pessoas, mas como eu estava em modo de campanha,
campanha, né? O Bolsonaro me explicou a importância de você conhecer pessoas, cumprimentar as pessoas e coisa e tal. Eu recebi os caras, mas foi só para cumprimentar mesmo, para dizer, falamos obviedades, como é que tá o clima e não sei o que lá, e pronto, e foram embora. Não teve nenhuma conversa, ao contrário do que disse o Mauro Cid. O Mauro Cid disse que eles pediram dinheiro, que o Braga Neto enviou dinheiro em saco de vinho e não sei o que lá, e ele falou que não, o Braga Neto tá viajando, não tem nada disso. Desculpa, o Mauro Cid tá viajando, não teve nada disso, né? Disse o Braga Neto, né? O Mauro Cid disse para o Braga Neto que precisava de dinheiro para pagar despesas de campanha. E daí ele falou, procura o PL que o PL vai dar dinheiro para vocês. Como o PL depois disse que não podia dar dinheiro para esse pessoal, ficou por isso mesmo, ele não deu dinheiro para nada, né? Aí perguntaram para ele se ele conhecia também as operações Punhal Verde e Amarelo, Copa 2022 e não sei o que lá, e porra nenhuma. Aí tinha algumas mensagens críticas no celular, que tinha um monte de mensagem no celular dele, criticando fulano, criticando Beltrano. Ele disse que não lembra das mensagens, que ele não criticou ninguém, que o que pode ter acontecido, alguma mensagem tirada de contexto, e tá tudo fora de contexto nesse material da PGR, não sei o que lá, que ele não teve acesso ainda ao contexto das mensagens e coisa e tal, e que o que tem ali são críticas soltas, que ele não sabe em que contexto que estava aquilo, né? Nunca se intrometeu em eleições, fraudes da urna e coisa e tal, e jamais apoiaria coisas contra a democracia, que ele liderou a força brasileira, acho que em Timor-Leste, não sei onde é que foi, as tropas brasileiras que foram fazer missão de paz e coisa e tal. Ele falou que eu dou uma importância enorme à democracia, jamais aceitaria qualquer coisa que tivesse a ver com rompimento de ordem democrática e coisa e tal, nunca apoiaria um plano de golpe e coisa e tal, né? E falou abertamente, olha só, o Cid faltou com a verdade sobre a questão de dinheiro. Jamais entreguei dinheiro ao Mauro Cid e não tem esse negócio não, né? Então teve uma briguinha no final com o Mauro Cid, mas, enfim, eu achei também o Braga Neto muito seguro de si, falando muito assertivamente, coisa e tal, e muito tranquilo, não tava apavorado. O Mauro Cid é o mais apavorado de todos, é impressionante. O cara realmente, não sei o que o Alexandre de Moraes fez com o cara, mas conseguiu amedrontar o sujeito muito, né? Enfim, terminaram os depoimentos. O Alexandre de Moraes conseguiu o que ele queria, que é fazer o depoimento rápido. Lembra? Isso é uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes estava correndo com essa porcaria para tentar fazer a coisa toda muito rápida. Ele deu 5 dias de prazo para quem quiser fazer alguma outra produção de provas. Infelizmente vai ser 5 dias só. Por quê? Eu aposto que o Alexandre de Moraes vai negar qualquer produção de prova pedida pelos réus. Mais uma vez, por quê? Porque isso é o correto? Não, isso não é o correto. O correto seria ele atender os réus e fazer a produção de prova que fosse necessária nesse caso, né? A questão é que o Alexandre de Moraes está numa corrida. Ele quer correr com essa coisa toda para condenar o Bolsonaro o mais rápido possível. Então qualquer produção de prova que for pedida vai ser negada pelo Alexandre de Moraes, vocês podem ter certeza disso. Muito em breve ele vai pedir o que eles chamam de considerações finais, né, das defesas dos réus e coisa e tal, e já vai partir para o julgamento para tentar condenar Bolsonaro o mais rápido possível. De novo, qualquer pessoa que tenha assistido esses depoimentos, tal como eu assisti, fica muito claro que pode ter alguma coisa assim estranha, coisa e tal. O Mauro Cid falou que tinha dinheiro, que não tinha dinheiro, coisa e tal, mas em momento algum, até o Mauro Cid sempre deixou claro, olha só, nunca iria acontecer nada, todo mundo sabia que não ia ter golpe, que não ia acontecer nada, nunca teve essa possibilidade de ter golpe, ninguém discutiu esse tipo de coisa. Mas teve um documento lá, o pessoal mandava um monte de documento no celular dele, coisa e tal, mas ninguém nunca levou esse troço a sério, né? Apesar disso, eu acho pouco provável que eles não sejam condenados, como eu já expliquei para vocês, porque se trata de uma questão de sobrevivência política do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já fez tanta lambança nesse processo que se ele não achar um golpe agora no Brasil, ele não... como é que ele vai justificar todas as lambanças que ele fez no passado? Então, assim, os depoimentos são, obviamente, não teve nada ali. Os depoimentos destroem toda a narrativa da PGR. Mas o que vai sair disso daí? Infelizmente, eu acho que mesmo sem ter razão, eles vão condenar o Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.